Olá, meus queridos e amados irmãos da nossa gloriosa escola dominical. Hoje nós estamos passando por aqui para gravarmos mais uma videoaula sobre o grande estudo que nós estamos tendo, a vida e ministério do apóstolo Paulo. Por essa ocasião, ou neste momento, nós estaremos estudando a lição que vai tratar do assunto Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O texto bíblico para o nosso estudo, que está no nosso manual de estudo, a revista de escola dominical, se encontra no livro de Atos, capítulo 20, o versículo 17 ao versículo 34. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa, poderá então fazer a leitura sistemática para você ter uma ideia do que nós estaremos tratando nesta oportunidade. Meus amados e queridos internautas, Paulo, grande missionário da igreja primitiva, um homem que Deus chamou, escolheu para uma grande tarefa. E o que me chama a atenção na vida do apóstolo Paulo é que o apóstolo Paulo, além de ser um grande líder, além de ser um grande mestre por excelência, o apóstolo Paulo ele se preocupa com os seus discípulos, com aquelas pessoas que estão sendo vocacionados para o ministério cristão. E eu vejo aqui que o apóstolo Paulo, antes de lançar os seus ministros, os seus auxiliares na obra, o apóstolo Paulo tem uma preocupação de treiná-los para o ministério. Há um certo adágio popular que nós escutamos por aí, que diz que acabar com um obreiro, lança ele mal preparado para pregar num domingo à noite. Você mata o obreiro. Então a preparação espiritual, meus amados, a preparação material, ela é munida, obviamente, do conhecimento espiritual. Mas se não treinarmos, nós vamos ter muitos obreiros fracassados na obra do Senhor. Então nós vamos estudar nesta oportunidade o legado que Paulo deixou para nós, os obreiros da atualidade, o apelo de Paulo para com o cuidado do rebanho do Senhor. A vida de Paulo é um exemplo para quem quer ser bom obreiro e que milita na causa do mestre. Então, se você almeja o ministério, o apóstolo Paulo é uma figura muito boa para nós nos espelharmos. Todos nós, amados irmãos, no início do nosso ministério, nós tivemos alguém em quem nós inspiramos, em alguém em quem nós nos baseamos para começar a nossa pilastra ministeriais. Muitos até tinham modelo de pregação, jeito de falar, postura, né? Então a gente fazia uma cópia para poder desenvolver o nosso ministério. Errado? Não, não é errado. Tá certo, você precisa primeiramente ter um tipo para que você possa seguir. Então fica o meu conselho com o amigo, você pode procurar inspirar na vida do apóstolo Paulo para desenvolver o seu ministério cristão e o seu ministério de liderança. Porque o que eu vejo na vida do apóstolo Paulo é um formador de discípulo, um líder por excelência, que além de ter uma bagagem muito grande da lei e depois aprende aos pés do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo vem formando discípulos, plantando a igreja e deixando os seus vocacionados para o bom andamento da obra do Senhor.
A nossa lição ela vai falar do ponto de partida, da onde começa o desenvolvimento do ministério do apóstolo Paulo. Em Antioquia nós vemos aí que deu então a vocação do apóstolo Paulo. Porém, em Efésio, Paulo ficou mais tempo desenvolvendo seu ministério na região de Efésio. Efésio, ele era um lugar estratégico para formar discípulos, para preparar a atuação, para atuar na igreja. A igreja não pode, meus queridos e amados irmãos, partindo desse ponto de partida, olhando para a vida do apóstolo Paulo, um ponto estratégico de Efésio, onde Paulo começa o seu ministério, o seu trabalho de treinar discípulo, que o apóstolo vai deixar aqui uma lição para nós. Eu vou me suprimir um pouco, porque o tempo não nos permite, e eu vou colocar já de início, para nós poder refletir sobre isso. Lançar no ministério pessoas sem preparação, isso traz um estrago para o ministério do Senhor. Uma coisa que nós precisamos fazer antes de colocarmos alguém no ministério é prepararmos. Nós temos muitos casos em que as pessoas são consagradas, que por um erro ministerial diz, vou consagrar fulano para ver se ele desenvolve. Muito pelo contrário, nós precisamos consagrar ou lançar no ministério aquele que já é desenvolvido, aquele que já tem uma preparação, porque não adianta lançar no ministério e preparar depois. Precisamos preparar antes para depois lançarmos a pessoa no ministério, né? Como eu disse lá na nossa introdução, quer matar alguém não preparado, dê o púlpito para ele num domingo à noite. Imagina, a pessoa não tem uma preparação, talvez não pregou nem um culto de quinta-feira, talvez nunca deu uma palavra de 10 minutos, e nós colocamos ele para pregar num culto de domingo com 45 a 1 hora de pregação. Obviamente que ele pode até preencher esse tempo, mas no final nós estaremos queimando este obreiro. A Ásia, meus amados irmãos, onde Paulo atuou, ou Paulo expandiu o seu ministério, era um mundo conhecido da época, onde estavam as 7 igrejas mencionadas em Apocalipse. Na mente de Paulo, a eficácia da obra estava para conquistar todo o império ali, a região da Ásia Menor. Na mente de Paulo, a eficácia da obra estava na preparação dos vocacionados. E nós vamos ver, meus queridos e amados irmãos, lá em Atos capítulo 13 e verso 1, Paulo escrevendo, ou Lucas escrevendo esse tratado de Atos dos Apóstolos, ele diz, na igreja estava, e a igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Irineu, Manaém, que fora criado com Herodes, tetrarca, e Saulo. Observe bem, queridos, que olha a gama de pessoas que tinham na igreja. Obviamente que a igreja, ela não é formada só de leigos. A igreja é formada de pessoas com grandes conhecimentos, com grandes talentos, né? Teólogos e não teólogos, mestres e não mestres, mas tudo isso é para o engrandecimento da obra do Senhor. Mas frisamos que a necessidade de preparar obreiros treinados para o ministério é um dever do líder da igreja. Eu particularmente sou bem assim aberto nessas questões, que muitas vezes nós precisamos colocar pessoas para trabalhar, darmos a ela algumas funções básicas para que elas possam começar a desenvolver os seus ministérios, para que depois nós colocamos em um cargo mais elevado. Muitas das vezes eu abro mão de certos trabalhos que estão sob minha responsabilidade, abro mão muitas das vezes de certas lideranças, não porque a gente está fugindo da responsabilidade, mas muitas vezes estamos abrindo mãos para que entre no nosso lugar pessoas para desenvolver o seu ministério, para que quando for chamado para um ministério mais excelente, eles já têm uma bagagem suficiente para poder trabalhar,
e se não, serão fracassados como muitos que nós temos vistos por aí, principalmente, meus queridos, no campo de missão. Eu vi muito estrago no campo de missão, quando as pessoas foram enviadas para o campo de missão, sem preparação nenhuma, sem conhecer muitas vezes a língua do país, a cultura e costume do país, e voltaram fracassados. Por quê? Não alcançaram êxito nos seus trabalhos. Não tinham chamado? Tinham chamado, mas lhe faltou preparação para esta obra a qual eles iam realizar, que era a obra de missão. Nós sabemos que o campo missionário é um campo necessário e deve sim ser investido, mas investir também com treinamento. Não é somente ajuda financeira, não é somente, meus queridos, o conhecimento teológico que essa pessoa leva, mas também um treinamento dentro da cultura daquele país, muitas vezes até na língua daquele país, os costumes, sinais, muitas vezes a língua, né, que são a diversidades de línguas que é falado no mesmo país, por exemplo, os costumes que são usados lá. Então isso é muito importante nesta obra que nós temos para fazer. Veja, meus amados irmãos, que o próprio apóstolo Paulo, ele tem um silêncio em Tarso e entre o seu trabalho de Tarso e Antioquia, diz alguns teólogos, de aproximadamente 10 anos. Paulo ficou sendo preparado. Logo depois, o apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal, no caso Tarso. Ali ele passou um período de silêncio, cerca de 10 anos. Embora esses anos sejam conhecidos como anos de silêncio, ou períodos do silêncio do ministério do apóstolo Paulo, é provável que ele tenha fundado algumas igrejas naquela região. Estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos capítulo 15, versículo 41, tenha sido fundado por Paulo durante esse ministério. Meus amados, muitas vezes a pessoa está no anonimato de Deus, não tem toda aquela preparação ainda, mas ele já está fazendo alguma coisa para a obra do Senhor. Aproveitar esses talentos é uma sabedoria da liderança. Eu gosto muito de ver, principalmente jovens, quando eles estão se destacando no ministério cristão, às vezes meio devagarzinho, meio pelas beiradas, como nós somos acostumados a dizer, né? E a gente começa a ficar de olho nessas pessoas. Eles estão meio no anonimato e de repente nós colocamos essas pessoas para fazer algo na obra do Senhor e se destacam com uma habilidade, muitas vezes, de pessoas que já estão há 10 anos à frente de algum trabalho. Então veja a importância de observarmos quem está no silêncio, aqueles que fazem não para se aparecer, mas fazem porque ama a obra, sente gosto por fazer a obra. Duas coisas, meus queridos e amados irmãos, que eu sempre uso dizer que eu faço, era a minha vida profissional, porque hoje sou aposentado, e eu sentia um gosto na boca de fazer o meu trabalho, ou seja, a minha vida profissional. Eu tinha um amor tão grande por aquilo que fazia que parece que eu sentia um gosto na boca. A minha vida ministerial não é diferente. Se tem uma coisa que me dá gosto, me dá prazer, me dá sabor e me salivra a boca, é fazer a obra do Senhor, independente de posições ou títulos, que isso para nada vale, mas aquilo que nós nos colocamos, nós despreendemos para fazer para a obra do Senhor, isso é prazeroso. Então, quando nós pegamos alguém que está no anonimato, que não está muito bem preparado ainda, e lançamos para a obra do Senhor, e damos a ele esse suporte de conhecimento e treinamento, os senhores imaginam qual será no futuro o ministério desse jovem. Eu louvo a Deus pela vida de alguns irmãos, alguns pastores, presidente de campos, alguns que estão até fora do Brasil, a qual nós tivemos o privilégio de treiná-los e de ajudá-los na sua vida ministerial. Hoje nós temos um grande empresário que está aqui na região de Joinville, que nós tivemos o privilégio de acompanhar o seu ministério, ajudar ele na sua primeira caminhada, e hoje é um rapaz que, se você pedir uma agenda para ele hoje, novembro de 2021, você não vai achar mais, somente a partir de março de 2022. Então veja como Deus trabalha. Ele
deslanchou, avançou, ganhou espaço e nós continuamos preparando obreiros para a obra do Senhor. Paulo, o despertamento de Paulo de novas vocações. Paulo tinha um ministério de preparar homens para a grande missão. A lista que nós temos aqui é Timóteo, Sopatro II, Trófilo, Tóquico, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemão e Gaio. Veja, meus amados irmãos, a lista de pessoas vocacionadas pelo qual Paulo tinha o dever de preparar para a igreja que estava nascendo, para a igreja que estava em desenvolvimento. Nós temos aqui Paulo. Ele ocupa parte do seu tempo com esses ministros, com esses jovens obreiros, podemos assim dizer, num treinamento, numa escola chamada Escola Tirano. Para quem não sabe, nós vamos pegar um texto aqui de uma pesquisa que diz assim, Tirano usava as salas de quinta à 10ª hora, ou seja, das 11 da manhã às 4 da tarde. O mestre Tirano usava a sala na melhor hora do dia, hora de temperaturas frescas da manhã. Excedia o apóstolo Paulo para o resto do dia. Paulo utilizou a escola de Tirano na cidade de Éfeso por 2 anos. Então veja, segundo alguns entendidos, Paulo ele alugou as salas da escola de Tirano para poder ensinar e preparar esses novos obreiros e outros, que nós não temos seus nomes aqui, para a grande obra do Senhor. Então veja, queridos e amados irmãos, que hoje as próprias escavações ali da cidade de Éfeso vai mostrar os restos que sobraram desta escola de Tirano. E Paulo ele alugava, possivelmente com recursos próprios, recursos do seu trabalho, do seu suor, para poder ministrar e ensinar os seus novos discípulos, seus novos obreiros, para a grande obra que eu esperava, a obra de Cristo na face da terra, para as igrejas novas que estavam surgindo na Ásia. E Paulo, certamente, consciente da grande responsabilidade que a obra do Senhor exigia, Paulo não ia lançar esses homens despreparados, principalmente na época do gnosticismo, em que a sabedoria humana estava prevalecendo e os costumes que estavam vindo para dentro das igrejas, junto com os novos convertidos que traziam as suas bagagens culturais. E Paulo precisava ensinar esses homens a como lidar com isso. E nós temos muitas das vezes dificuldades nas nossas igrejas, com pessoas que vêm de outras igrejas, vêm de outras denominações. Às vezes eles trazem também algumas bagagens culturais, sistemas proféticos, sistema de revelações e etc., com a qual a nossa cultura, ou a cultura da igreja local, não está muito familiarizada. E como agora nós usarmos esses talentos? Primeira coisa é treiná-los, discipulá-los antes de darmos qualquer cargo na igreja. Quando a gente pega uma dessas pessoas que vem desses ministérios ou de outras igrejas, pode ser até do nosso ministério mesmo, mas que tenha certo costume de dar ouvido a certos tipos de profecias, de revelações, sonhos e assim por diante, e às vezes a nossa congregação não tem muito esse conhecimento, nós vamos ter um choque, que se nós não sabermos trabalharmos com essas questões, nós podemos queimar até mesmo a própria pessoa pela qual está sendo lançada para os trabalhos. Porque quando a gente dá certas responsabilidades, nós acabamos dando poder. E quando damos poder, a pessoa vai usar, obviamente, o poder que ela tem em mãos. E aí é que mora o perigo. É aí que mora o estrago. Porque não foram preparadas, não foram supervisionadas, não foram vistas e acompanhadas antes de ser colocado para determinadas funções na igreja do Senhor. E Paulo tinha essa preocupação. Paulo trabalhava conceitos fortes na vida
dessas pessoas, observe que nenhum dessas pessoas das quais nós temos aqui eram analfabeto ou eram pessoas de pouca intelectualidade, mas para a obra ainda não servia. Então não basta ser intelectual, não basta ser doutor, não basta ser mestrado, não basta ser nada, se não tiver uma preparação espiritual e se familiarizar com o ambiente que a igreja precisa, o que a igreja deseja. Nós vemos aqui mais um pouquinho sobre a escola de Tirano. Foi fundada, aqui no caso, o ensinamento do apóstolo Paulo, não a escola em si, né? Foi fundada por Paulo por ocasião da sua terceira viagem missionária na cidade de Éfeso. Sua citação nas escrituras com o nome Escola de Tirano é mencionada pelo evangelista Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 9 a 10. Esta escola tinha como objetivo preparar homens para a obra da evangelização iniciada na região da Ásia. Então é um resumo do que nós já dissemos. Muito bem, Paulo, acima de tudo, ele era um mestre inspirador. Outra coisa interessante, eu não posso inspirar alguém para o ministério se eu não tenho inspiração para isso. É contagioso quando nós somos inspirados para determinado trabalho. Então nós temos tendência de inspirar outras pessoas, porque mestre gera discípulos. E eu sempre uso dizer o seguinte: quem não tem discípulo, quem não prepara discípulo, nunca terá sucessor. E quem não tem sucessor, o seu nome é apagado da história. Então pense nisso. Nós que somos obreiros, nós que estamos aí na linha de frente como ensinadores, pastores, enfim, todos vocês que estão na área de liderança, precisamos pensar em inspirar pessoas e não sermos atrapalhadores de quem tem inspiração para o ministério. Paulo só pode fazer discípulo dado a boa vontade também dos seus filhos na fé. Paulo dá instruções de como pastorear igrejas locais. Paulo ocupa 3 cartas pastorais, amados e queridos irmãos, só para dar instruções aos seus novos obreiros. Veja aqui, 1 e 2 Timóteo e também Tito. Eu tenho aqui um resumo. Timóteo era um exemplo que já desde a sua meninice, nós temos lá o relato bíblico, que ele já era preparado, já tinha uma certa preparação cristã, já tinha aceitado a Jesus, já vivia dentro do judaísmo, uma mistura de grego, mas ele estava ali, não era circuncidado, segundo o costume da época. E veja como Paulo faz. Paulo precisa pegar e circuncidar Timóteo para trazer para dentro da cultura. Que preparação maravilhosa, que preparação gloriosa, né? E nós temos aqui que Timóteo era um exemplo, não apenas dentro da comunidade cristã, de que era membro, mas diante da sociedade da qual fazia parte. Seu exemplo era tão positivo que a sua reputação chegou até ícone. Essa conduta não foi construída de uma hora para outra, mas foi resultado de uma aprendizagem que começou quando ele era menino e muito novo. E Paulo fala muito sobre isso. Fala sobre a fé, que aprendeu com a mãe, com a avó e assim por diante. Depois nós temos também Tito, a carta ao Tito. Podemos perceber que Tito também era instruído como um discípulo muito querido do apóstolo Paulo. O apóstolo se refere a Tito como companheiro e cooperador. Um fato interessante é que em Gálatas 2:3 diz que ele acompanhou Paulo e Barnabé em uma visita a Jerusalém. Os objetivos eram discutir com os apóstolos e líderes da igreja a controvérsia sobre gentios cristãos em relação à lei mosaica. Amados, eu quero trazer o meu exemplo como obreiro. Eu congreguei com um pastor há muito tempo, já dorme no Senhor durante 15 anos. E esse pastor, sempre às vezes, quando ele ia pregar fora da posse para obreiros, não só eu, mas alguns outros obreiros o acompanhavam. E eu, por muitas ocasiões, preguei em posse de obreiro, preguei em outros trabalhos que ele estava representando a nossa igreja. E isso me deu um aprendizado, uma base para o meu ministério muito grande. Hoje eu não tenho esse costume, até porque a gente não pode ficar tirando os obreiros das nossas igrejas, até porque às vezes temos pouco. Mas eu sempre levei na minha tiracolo de obreiro, por onde eu ia pregar, sempre levava um jovem ou alguém que estava iniciando o ministério. Para quê?
para que essas pessoas pudessem aprender com a gente um pouquinho mais e se embasar o seu ministério. Talvez, quem sabe, nos pegar como exemplo em algumas coisas, né? Esse dia fui surpreendido com alguém que falou alguma coisa a seu respeito, e a gente fica feliz porque vamos formando esses homens. E veja que isso aqui já não era, ou seja, o que o meu pastor fazia não era novo, porque o apóstolo Paulo fez isso com Tito, levando ele na tiracolo para o concílio de Jerusalém. Quem sabe, Tito, olha, eu vou lá, nós vamos resolver um problema assim, assim, assado, e você, Tito, vai acompanhar para você aprender, para que quando surgir as divergências na igreja, você tenha capacidade suficiente para lidar com esses problemas. Os grandes problemas, meus queridos irmãos, não são resolvidos muitas vezes nas nossas igrejas, nas nossas congregações, por falta de conhecimento e experiência ministerial. E a gente protela o problema, e quando vê o problema está cabeludo, não conseguimos mais acertar. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e do gnosticismo. Veja, em uma época em que o mundo culturalizado da época estava sendo desenvolvido o cristianismo, era óbvio que viria, como eu disse, para dentro das igrejas, muitas pessoas com seus costumes, com o seu jeito de ser. Nós temos aqui a questão do judaizante. Quem que era o judaizante? Eram aqueles que não aceitavam o ensinamento de Paulo e, além disso, os torciam. Bem, será que nós temos no nosso meio hoje pessoas que torcem o ensinamento das nossas doutrinas cristãs? Claro que nós vamos ter, sim. Nós temos pessoas, por exemplo, que vai ter problema com a doutrina da Trindade. Vamos ter pessoas que vão ter problema com o arrebatamento da igreja, com as 3 fases, as 3 escolas de interpretação sobre arrebatamento, né? Pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Nós temos várias interpretações a respeito, por exemplo, se haverá salvação ou não na grande tribulação. Esses são pequenos assuntinhos que nós estamos colocando aqui, entre outros vários. E se isso não for tirado da nossa, não for tolhido da nossa congregação, da nossa igreja, nós teremos no futuro uma igreja legalista, uma igreja que vai, uma igreja judaizante, podemos dizer, né, misturado com um certo legalismo, que vai desvirtuar a doutrina da própria igreja. Eu vivo nisso meu dia a dia, dentro dos cursos de teologia, onde a gente encontra as mais diversas ideias, até porque há pouco tempo nós temos ministrado para um determinado curso teológico, onde tem pessoas de várias igrejas. E ali nós vemos as divergências de pensamento nas questões doutrinárias da igreja, da sua igreja, em relação à nossa igreja, nas teorias ou nas teologias sistemáticas que estão por aí, aonde vem para dentro dos cursos essas dúvidas. E agora, como nós lidarmos com essa situação se nós não tivermos conhecimento à altura? Então veja que o judaizante vinha com toda essa gama de coisa que distorcia o verdadeiro evangelho de Cristo, pelo qual o Paulo pregava. Então Paulo lhe apresentava para o judaizante a liberdade da graça, cuja salvação não é por méritos humanos, ou seja, não era pelo cumprimento da lei, não é por isso, por aquilo. Depois nós temos também, da época de Paulo, chamados gnósticos. O que é o gnosticismo? Da palavra gnose, ou seja, conhecimento, pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que por isso a vida na terra era apenas uma forma maléfica, usada para aprisionar o espírito humano e que o bem só seria alcançado em um nível espiritual. Ou seja, para o gnosticismo não havia necessidade da purificação do corpo, como a palavra de Deus diz, que nós precisamos ser santificados tudo, não só o espírito, mas espírito, alma e corpo. Para o gnosticismo, isto não era a doutrina. Para o gnosticismo, isso contrariava a sua doutrina. E isso vinha para dentro da igreja. E Paulo precisava ter homens e mulheres preparados, obreiros preparados, para defender a fé cristã em relação a essa santificação, né?
Para eles, no caso o gnosticismo, o Espírito Santo era mais importante que o corpo. Então, para eles, o espírito do homem era mais importante que o corpo. O corpo é matéria que não servia para nada. Quando nós sabemos que o corpo é a baía, o involoco da alma e do espírito, é através do corpo que o homem se comunica com o mundo, é através do corpo que os frutos do espírito se manifestam. Então o corpo tem uma grande importância para a vida cristã e para o cristianismo que Paulo ensinava, que é o mesmo cristianismo que nós vivemos hoje. Aí Paulo vai entrar o quê? Com a advertência de Paulo a respeito do judaizante e dos gentios. Paulo vai preparar os seus obreiros para trabalhar essas questões. Vejamos, Paulo refuta a doutrina e afirma a santificação também do corpo. Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, Paulo vai dizer assim, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, ou seja, completo. E todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gosto dessa palavra, plenamente conservado. O que é conserva? Todos nós sabemos o que é conserva. Nós vamos ao mercado, compramos um enlatado de conserva. O que é conserva? Estar conservado, meus amados, é estar sempre pronto, ou seja, para ser usado a qualquer hora. A conserva, ela tem um tempo de validade? Sim, tem um tempo de validade. Mas aqui, essa conserva que Paulo está dizendo, ser conservado, é estar plenamente pronto em todos os tempos e em todas as épocas. Se você partir para o original, talvez você vai encontrar umas outras explicações mais claras para isso. Mas vamos ficar com essa por enquanto. O seu legado para nós hoje é não banalizar a graça salvadora. A salvação não está baseada em dogmas feitos, não está baseado em tradição, mas sim na graça de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Como banalizar a graça? A graça é favor não merecido e nem por isso devemos viver e agir do nosso modo. Outra coisa interessante, né? Graça não usar nosso corpo de qualquer forma. Graça não fazer o que pensamos e o que nos beneficia. Graça é carregar as marcas de Cristo em nós e não a marca que o mundo usa. Graça é tornar a santidade de Deus visível em nós. Isso é graça. E o resto é formalismo religioso que nós vivemos muito em nosso meio. Depois nós vamos ter aqui o Paulo, ele apela para os líderes. Esse é o ponto mais cruciante, talvez, da nossa lição. Paulo fala do desapego material na vida do obreiro, livre de avareza, ganância. Paulo fala do desapego dos bens materiais para dar lugar à soberana vocação do seu ministério. Eu não vou tecer comentário a respeito disso, porque nós temos umas questões muito polêmicas, quando a gente vai falar de apego a bens materiais, enfim, e a obra de Deus acaba ficando do lado, até por uma questão ética, não cabe a mim a falar sobre isso. Obreiros, por exemplo, obreiros empresários, obreiros aposentados, e assim por diante. Mas vamos passar a régua dessa parte. Paulo fala também das limitações humanas. Ninguém é super-homem. Não somos intocáveis, temos que cuidar também da nossa saúde. Paulo vai ensinar os seus discípulos, os seus novos obreiros, a respeito também da sua saúde. Quantos obreiros, meus queridos irmãos, que se atacaram na obra de tal forma que esqueceram da sua saúde material. Claro, saúde tem que ser material, né? Pode ter a saúde espiritual também, mas vou falar da saúde material. Muitas das vezes entro no quadro depressivo, quadro de ansiedade,
porque a obra mata, a obra nos traz muitos problemas, a obra nos traz dificuldade, a obra nos traz problema que nos tira sono, a obra nos traz muitas das vezes conflitos de relacionamento que nos tira o sono. A obra, meus amados irmãos e queridos obreiros, de não sabermos lidarmos com ela, como a obra do Senhor, não tivermos sabedoria à altura para separarmos o que é espiritual do que é material e o que é problema de igreja com a vida espiritual da igreja, nós estaremos fadados ao fracasso. Em uma das nossas pós-graduação em aconselhamento bíblico, um dos professores nossos, que era psicólogo, que é psicólogo até hoje, inclusive eu tenho dar uma resposta para ele, o material que me pediu, ele diz o seguinte, que o psicólogo, ao sair do consultório, deve deixar o problema no consultório, não se envolver com o problema. Ele diz que o obreiro, ao sair da sala de aconselhamento ou do culto da sua igreja, ele deve deixar a sala de aconselhamento e os problemas do culto na igreja e a sua vida espiritual, a sua vida material tem que ser separado. Obviamente, que ele vai interceder, ele vai buscar, ele vai se dedicar, vai buscar uma solução para o problema, mas ele não pode deixar que esse problema faça parte do seu emocional, porque muitas pessoas, talvez como eu, tenham um problema de rinite nervosa, vai levar para si um problema que vai atrapalhar todo o seu trabalho dos dias seguintes que eles têm para exercer na obra do Senhor. Então precisamos também cuidar da nossa saúde. Pastor precisa pegar férias, obreiro precisa pegar férias, obreiro precisa sair com a esposa, obreiro precisa sair com a família, obreiro precisa ir para a praia, obreiro precisa ir para casa de fazenda, pode ir passear de um iate no mar, desde que o dinheiro seja seu, sem nenhum problema. Então ele precisa de recreação para se recompor as suas energias materiais, produzir o hormônio da alegria para não trazer tristeza e desgosto para o púlpito da igreja. Saiba lidar com isso. Não vá para o púlpito quando você tiver problemas de ordem até ministeriais ou do lar, alguma coisa assim. Deixe o púlpito para outro, porque lá você pode usar para desabafá-lo. Então cuida da sua saúde material. Muito bem, vamos um pouco mais para frente. Um obreiro emocionalmente estressado passa para a igreja seu estresse. Eis a razão de muitas feridas emocionais e até mesmo entre obreiros auxiliares, que vão gerando tumores não vazados, feridas purulentas que vão criando casca e que mais tarde, qualquer arranhãozinho, elas se florescem e cria grandes problemas para a obra do Senhor. Muito bem, Paulo ainda, ele vai falar sobre, continuando o apelo aos líderes, Paulo vai falar de lobo no meio do povo de Deus. Isso é um estrago. Vivemos uma onda de pregadores e profetas que, em vez de edificar a igreja, está destruindo a igreja. Esses são lobos. Muitos lobos porque não foram treinados e outros lobos por escolhas próprias. Se a nossa mensagem, preste atenção nisso aqui, se a nossa mensagem não edifica a igreja, ela a destrói. Se as profecias não edificam, então não vem de Deus. A mensagem pregada já é em si profecia, uma profecia. Muitas profecias que vêm sendo entregues nas igrejas não passam de altos profetas a serviço da discórdia. Vou repetir, muitas profecias que vêm sendo entregues nas nossas igrejas não passam de altos profetas a serviço da discórdia. Para isso, precisamos ter visão espiritual e discernir o espírito que opera nesses agentes supostos profetas. Meus amados e queridos internautas, você que me acompanhou até aqui, obviamente que como professor de cursos teológicos, enfim, a gente tem para vídeos uma linha de ensinamento diferente daquelas que nós ministramos na escola dominical. Mas para nós finalizarmos nossa videoaula desta oportunidade, as nossas considerações finais é que Paulo nos deixa um legado de liderança, um legado de mentor, um legado espiritual. Um homem que despertava nos outros a vocação ministerial
e lançava no ministério os verdadeiros homens preparados e não neófitos para preencher lugar, ou até ocupar lugar de outros que têm verdadeiro chamado, mas está sufocado pelos sistemas que o cercam. Que Deus abençoe a todos. O nosso muito obrigado por ter nos tolerado até aqui, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.